Um conto dos irmãos Grimm. A noiva do ladrão. Era uma vez um moleiro que tinha uma filha muito linda, e quando ela cresceu, ele queria que nada lhe faltasse e que fosse bem casada. Ele pensava: se algum pretendente aparecesse e pedisse a sua mão, eu ficaria muito feliz. Não muito tempo depois, um pretendente apareceu, e que parecia ser muito rico. E como o moleiro nada encontrou que o desabonasse, então ele prometeu sua filha ao pretendente. A jovem, contudo, não tinha a menor inclinação por ele, assim como uma garota deve gostar de um homem a quem ela foi prometida. E nem confiança lhe inspirava o rapaz. Quando ela o via ou pensava nele, ela sentia uma aversão profunda. Uma vez ele disse a ela: "Tu eras a minha prometida. No entanto, jamais me fizeste uma visita." A jovem respondeu: "Não sei onde fica a tua casa." Então o noivo respondeu: "Minha casa fica tão longe na floresta escura." Ela tentou se desculpar e disse que não sabia o caminho até lá. O noivo respondeu: "Domingo que vem, tu vais ir lá e me fazer uma visita. Já chamei os convidados e eu jogarei cinzas para que possa encontrar o caminho pela floresta." Quando chegou o domingo e a donzela se pôs a caminho, ela ficou apreensiva, mas não sabia exatamente porquê, e para garantir de que não se perderia na volta, ela encheu os seus 2 bolsos com ervilhas e lentilhas. Cinzas foram espalhadas na entrada da floresta, servindo de caminho para ela. Porém, a cada passo, ela espalhava algumas ervilhas no chão. Ela caminhou quase o dia todo até que ela chegou no meio da floresta, onde era mais escura, e lá ficava uma casa solitária, que ela não gostou a princípio porque ela parecia tão escura e sombria. Ela entrou na casa, mas não havia ninguém dentro dela, e o mais absoluto silêncio reinava ali. Subitamente, uma voz gritou: "Volte, volte, minha querida donzela! É na casa de um matador que você está entrando agora!" A jovem olhou e viu que a voz vinha de um passarinho que estava pendurado numa gaiola na parede. E o passarinho gritou novamente: "Volte, volte, minha querida donzela! É na casa de um matador que você está entrando agora!" Então a jovem continuou andando de um cômodo da casa para o outro e caminhou por toda a casa, mas ela estava totalmente vazia e não havia sequer um ser humano ali. Finalmente ela chegou no lugar onde uma velhinha de idade avançada estava sentada, que não parava de chacoalhar a cabeça. "Será que a senhora poderia me dizer," disse a donzela, "se o meu pretendente mora aqui?" "Ai, pobre criança," respondeu a velhinha. "Onde você está se metendo? Tu estás no esconderijo de um matador. Pensa que és uma noiva que logo vai se casar, mas será com a morte que irá se casar. Veja, eu fui obrigada a colocar uma grande chaleira aqui, com água dentro dela, e quando estiver em poder dele, você será cortada em pedacinhos sem misericórdia, será cozida e te comerão, porque aqui se come carne humana. Se eu não tiver compaixão por você e te salvar, estarás perdida." Diante disso, a velhinha levou-a para trás de um grande tonel, onde ela não poderia ser vista. "Fique quietinha como um rato," disse ela. "Não faça nenhum barulho, nem se mova. Do contrário, não haverá salvação para ti. À noite, quando os ladrões estiverem dormindo, nós fugiremos. Há muito tempo que estou esperando por uma oportunidade." Mal haviam feito isso quando o bando de desalmados chegou em casa. Eles tinham arrastado com eles uma outra garota. Estavam bêbados e não ligavam para os gritos e lamentos que ela dava. Eles deram a ela vinho para beber, 3 copos bem cheios, um copo de vinho branco, um de vinho tinto e um copo de vinho amarelo. E diante disso o coração dela explodiu. Em seguida, eles arrancaram o delicado vestido dela, colocaram-na sobre a mesa, cortaram seu lindo corpo em pedaços e espalharam sal sobre ele.
A pobre noiva que estava atrás do barril tremia e se sacudia toda, pois ela via muito bem que destino que os malvados reservavam para ela. Um deles notou um anel de ouro no dedo mindinho da garota que foi assassinada, e como o anel não queria sair de imediato, ele pegou um machado e arrancou o dedo fora. Mas o dedo pulou no ar para cima do barril e caiu direto no peito da noiva. O bandido pegou uma vela e foi procurar um anel, mas não conseguiu encontrá-la. Então, um outro do bando disse: "Você a procurou atrás do tonel grande?" Mas a velhinha gritou: "Venham comer alguma coisa e deixem para procurar amanhã e de manhã. O dedo não vai fugir de vocês." Então os ladrões disseram: "A velha tem razão." E desistiram da busca, e se sentaram para comer, e a velhinha colocou uma pílula de dormir no vinho deles, de modo que logo eles se deitaram na cela e dormiram e roncavam. Quando a noiva ouviu isso, ela saiu de trás do tonel e teve que passar por cima dos ladrões, porque eles estavam deitados em fileiras no chão. E ela ficou com muito medo, porque ela poderia acordar um deles. Mas Deus a ajudou e ela conseguiu sair sã e salva. A velhinha saiu com ela, abriu as portas e elas correram do covil dos bandidos com toda a velocidade que podiam. O vento havia dispersado as cinzas, mas as ervilhas e as lentilhas haviam brotado e crescido e mostrado a elas o caminho sobre a luz do luar. Elas caminharam a noite toda, até que de manhã elas chegaram ao morrinho. E então a jovem contou ao seu pai tudo exatamente como tinha acontecido. Quando chegou o dia, quando o casamento havia de ser celebrado, o noivo apareceu. O moleiro havia convidado todos os seus parentes e amigos. Quando eles se sentaram à mesa, cada um tinha que contar uma história. A noiva sentou em silêncio e não disse nada. Então o noivo disse para a noiva: "Venha, querida, não tens nada para contar? Conte-nos uma história assim como eles fizeram." Ela respondeu: "Então vou contar um sonho. Eu estava caminhando sozinho pela floresta quando finalmente cheguei a uma casa, onde não havia nenhuma alma viva, mas na parede havia um pássaro dentro de uma gaiola que gritava: Volte, volte, minha querida donzela. É na casa de um matador que você está entrando." E o passarinho gritou isso mais de uma vez. "Querido, é só um sonho que eu tive." Então eu caminhei por todos os cômodos da casa, e todos estavam vazios, e alguma coisa horrível havia naquele lugar. Finalmente, cheguei até um lugar onde uma mulher, muito velha, estava sentada, e ela sacudiu a cabeça quando lhe perguntei: "O meu noivo mora nesta casa?" Ela respondeu: "Oh, pobre menina, entraste no covil de um matador. Teu noivo mora aqui, e ele te cortará em pedaços e te matará. Depois ele irá cozinhá-la e irá comê-la." "Querido, é só um sonho que eu tive." Mas a velhinha me escondeu atrás de um tonel grande. E mal havia me escondido quando os ladrões chegaram em casa e arrastaram uma donzela com eles, para a qual eles ofereceram 3 tipos de vinhos para beber: branco, tinto e amarelo. E depois o coração dela estourou. "Querido, é só um sonho que eu tive." Tiraram então o seu lindo vestido e cortaram o belo corpo da garota em pedaços em cima da mesa e derramaram sal nele. "Querido, é só um sonho que eu tive." E um dos ladrões, que viu que havia um anel no dedo mínimo da garota e como ela era muito difícil de removê-lo, ele pegou um machado e cortou fora o dedo dela. Mas o dedo pulou no ar e saltou por cima do tonel grande e caiu dentro do meu peito. E lá estava o dedo com o anel. E depois que disse essas palavras, tirou o dedo para fora e mostrou para os que estavam presentes. O ladrão, que durante essa história ficou branco que nem cera,
levantou-se e quis fugir, mas os convidados o dominaram e o entregaram para a justiça. Então, ele e todo o seu bando foram executados por seus crimes infames. Uau! Mais adiante vocês vão entender por que essa história é importante. É só um sonho que eu tive. Tchau!